Olá, alunos, quem está falando aqui com vocês é o professor Marco Antônio. Vamos para a nossa aula de História. O assunto vai envolver a chamada Guerra de Canudos, um grande conflito agrário na região da Bahia. A chamada Guerra de Canudos, Revolução de Canudos ou Insurreição de Canudos foi um confronto entre o movimento popular de fundo sócio-religioso e o Exército da República, que durou entre 1896 a 1897, na então comunidade de Canudos, no interior da Bahia, do Brasil. O episódio foi fruto de uma série de fatores, com a grave crise econômica e social que encontrava a região da época, historicamente caracterizada por presença de latifúndios e produtivos, situação que se agrava em decorrência das secas, desemprego, crença na salvação milagrosa, pouparia milhares de habitantes da região, e o clima gerou a exclusão econômica e social. Essa é a região do interior da Bahia onde sofreu a população local principalmente. Inicialmente em Canudos, os sertanejos não contestavam o regime republicano recém-adotado no país. Houve apenas mobilizações esporádicas contra a municipalização de cobrança de impostos. A imprensa e o clero e os latifúndios da região incomodaram-se com a nova cidade independente, com constante migração de pessoas e valores para aquele local, que passaram a acusar então, ganhando desse modo o apoio da opinião pública do país para justificar a guerra movida contra o Arraial de Canudos e seus habitantes. Na verdade, isso aí foi a república contra o latifúndio. Essa é uma visão que a gente tem da população local, onde sofre com a seca, a miséria, e os coronéis dominavam. Esse é o representante do messianismo na região, que levou muitos fiéis a segui-lo, como a imagem demonstra, em peregrinação a outras comunidades, atraindo eles para um local onde vão ter terras e a salvação perante a Deus. Essa era a promessa do Messias. Causas da Guerra de Canudos. A estrutura econômica do Brasil funcionava com base no latifúndio, onde predominava a monocultura e a exploração de mão de obra dos trabalhadores que viviam onde? Na miséria. Foi no sertão do Nordeste que tinha seca, abandonado, pessoas esfomeadas durante a República. Milhares de sertanejos foram grupos de cangaceiros também, e jagunços, que juntos foram em torno do líder religioso Beato. Os jagunços estavam a serviço do coronel para defender sua propriedade, matar os adversários políticos e garantir a vitória contra os candidatos. Os cangaceiros eram os trabalhadores coronéis que montavam o terror no interior dos latifúndios. Os beatos e os conselheiros caminhavam pelo interior pregando vida. Essa é a vida dos cangaceiros, as pessoas que moravam lá, miseráveis, paupérrimos, sem local para plantar. Vejamos pessoas simples e o solo bastante seco, onde não dava condições de plantar devido às constantes secas que sofria a região lá do sertão da Bahia. Uma situação muito miserável. Na próxima imagem vamos ver uma das cenas que demonstra o momento que a cidade ela é atacada pelo exército. A igreja local ela foi totalmente destruída e a população não sabia o que fazer. Claro que isso não foi uma coisa fácil. O exército brasileiro teve que fazer várias incursões. Na quarta última incursão, eles acabaram destruindo Canudos totalmente. Comunidade de Canudos, por volta de 1693, reuniu-se no Arraial de Canudos, às margens do rio Vaza Barris, na Bahia, um grupo de fiéis, seguidores do Beato Antônio Conselheiro, nascido no Ceará, que pregava a salvação da alma para quem o seguisse. Por isso muita gente ia atrás dele. Depois de longa peregrinação pelo sertão, Pernambuco, Sergipe, penetrou na Bahia e instalou uma comunidade chamada de Canudos. Conselheiro e seus fiéis ergueram a chamada Cidade Santa, Belo Monte, que se transformou no refúgio de desprotegidos e perseguidos que a República fazia. Canudos era uma comunidade onde inexistiam diferenças sociais, todo mundo era igual, onde os rebanhos e lavouras pertenciam a todos. Era um modelo socioeconômico, era uma atração constante para milhares de sertanejos. Em 1896, um ano começou com a Guerra de Belo Monte. Tinha 5.000 casas. Com o passar do tempo, passaram a 30.000 habitantes.
segurança, reduto, mantinha-se por via de alguns cangaceiros. A região rústica, do Antônio Conselheiro mantinha que pessoas com esperanças de dias melhores. Essa é uma vida da região. A população paupérrima morou em casas de taipa, pobres, onde sofria muito com a seca. A luta e destruição de Canudos. Para o sertanejo, Arraial, ou a terra prometida, para os padres que perdiam seus fiéis, para os grandes proprietários de terras que perdiam seus trabalhadores. Era um reduto de fanáticos que deveria ser destruído. Padres, coronéis pressionaram o governador da Bahia e enviou expedições militares. Soldados foram vencidos nas primeiras batalhas. Então, o vice-presidente Marinho mandou mais. Tudo por quê? Para acabar com os fanáticos, combater-os. A expedição foi derrotada. Mais uma vez, o comandante sofreu. Essa era a tática deles, né? O exército treinando para atacar Canudos. A sucessiva derrota dos militares com a cidade de Canudos. Além disso, muitos conselheiros lutavam pela sobrevivência da salvação da alma, acreditando que seria uma guerra santa, por isso a vontade de vencer. Então Rio de Janeiro mandou mais homens, 5.000 homens, para atacar a cidade. Após intenso bombardeio, agora usando canhão, a missão foi cumprida. Canudos foi totalmente destruída. Em 87, tropas oficiais fizeram o prisioneiro. Milhares de camponeses e soldados morreram em conflito. Eles mataram quase todos os homens, deixaram apenas as crianças e os velhos e as mulheres. Então a Guerra de Canudos foi descrita por Euclides da Cunha, no chamado livro Os Sertões, publicado em 1902. Essa é a imagem que retrata Canudos com o seu beato, a destruição, a invasão e a cidade. Consequência da Guerra de Canudos. A destruição de Canudos foi completa. Há milhares de camponeses que morreram no conflito. As tropas oficiais não fizeram prisioneiros e ainda chegaram ao ponto de desenterrar o corpo de Antônio Conselheiro para fotografá-lo. A sua cabeça foi cortada e levada como um troféu, repetindo uma prática que vinha do tempo da colônia. O governo central ainda enfrentava várias revoltas, principalmente a de Contestado e depois a revolta da vacina. Essa aqui é a imagem de conselheiro que foi desterrado, a população pobre que sobreviveu aqui no canto, cidade totalmente destruída, sobrou nada. E hoje, para homenagear a cidade de Canudos, tem um pequeno museu que tem alguns objetos que tentam fazer a história da cidade. Então, a maioria da população que sofreu eram pessoas pobres do sertão, que não tinham emprego e eram esquecidas pelo governo da República.